Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 31ª aula da nossa escola bíblica online. Estamos aqui esperando que você aprenda bastante, que você esteja gostando, que você possa aí comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida que você tenha, curtir, compartilhar, enviar para os seus amigos. Toque o sininho, você vai receber todas as notificações quando nós colocarmos algo no YouTube. Olha, de terça e domingo de manhã, nossa escola bíblica, nós estamos online, né? Então, você recebe as notificações que nós estamos postando no YouTube. Mas de quinta e de domingo, nós estamos fazendo as lives pelo Facebook. Então, fique atento aí, para que você que não pode ir à igreja ainda, você esteja assistindo aos cultos, o culto da vitória e o culto da família. Então vamos lá, a nossa escola bíblica. A aula passada nós falamos aí sobre o suicídio de Judas, que na verdade ele não se arrepende, né, de ter traído Jesus. O que ele sente é um grande remorso por ter feito isso. Se ele tivesse arrependido, a situação dele seria bem diferente, né? Então agora nós vamos dar continuidade a este assunto. Abra aí a sua Bíblia, Mateus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 6 e 7. E a palavra de Deus diz que os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas um campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Então os sacerdotes pegaram as moedas, né, dos tesouros do templo, do cofre, dízimo e oferta, para pagar Judas, né? Eles, na verdade, deram esse dinheiro pela informação, para que Judas traísse Jesus, os levasse até eles, né, até Jesus. Então, quando eles recebem de volta, que Judas joga fora as moedas, né? Então, eles compram um campo, eles compram ali uma propriedade, né? E aqui, com resposta, essa compra foi feita em nome de Judas, porque os sacerdotes não podiam ter propriedades no nome deles. Então, como foi para pagamento da morte, né, em traição, sangue de alguém derramado, então eles não puderam fazer alguma coisa ou trazer de volta ao próprio cofre, né, ali de dízimo, de oferta que eles tinham. Então eles compram essa propriedade para fazer ali um cemitério, na verdade. No verso 10 diz: por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Então esta é uma profecia, né? Agora nós vamos ver que Jesus vai até Pilatos, né? Agora é sexta-feira, né? Então Mateus fala que levaram Jesus a Pilatos, narra o acontecimento de Judas e volta a falar de Jesus agora diante de Pilatos. Então Mateus 27:11 diz: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E respondeu-lhes Jesus: tu o dizes. Então Jesus está aqui diante do governador. Pilatos já recebeu a acusação dos membros do Sinédrio. Nós sabemos que no Sinédrio eles tinham poder de julgar os judeus, mas não tinham poder de dar a sentença de morte. Então eles o levam até o governador, os levam até Pilatos, que estava ali pelo fato da festa que estava acontecendo. Então, tentando ali convencê-lo de que Jesus era perigoso. Os religiosos têm inveja de Jesus e os consideravam uma pedra no sapato deles. Então eles tentam convencer Pilatos. Rei era um cargo político e não era qualquer pessoa que podia ser.
Então, existia dentro do Império Romano uma organização política, imperador, governador, prefeito, então vários cargos. E o rei seria a autoridade máxima de um lugar. Então, quando ele formula esta pergunta, querem que Pilatos veja Jesus como uma ameaça política para eles. Pergunta, então, é o centro da acusação. Então, Jesus responde que Pilatos estava certo, que ele era sim um rei, mas ao mesmo tempo Jesus diz que não é o rei que eles acham, o rei que eles o estão acusando, né? Não era o rei deste mundo. Ele era o rei, na verdade, não era ali para tomar o lugar do rei de Roma, o rei ali do império. Não, não era. Ele é o rei dos reis, né? Ele é o Senhor. Então, aqui eles não estão entendendo a parte espiritual, como vai funcionar. No verso 13 e 14 diz, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o imperador. Então Jesus fica quietinho. A pergunta de Pilatos dá início ao processo de acusação. Então, o julgamento tem processo de acusação e de defesa também. Pilatos diz para Jesus as acusações, esperando que ele responda em sua defesa. Pilatos conhecia bem esses sacerdotes e tinha também um relatório sobre o que Jesus fez. Então, ele sabia que Jesus não era um baderneiro, um causador de confusão, um criminoso, mas diante de uma acusação, ele tinha que fazer o seu papel de julgar, mas Jesus nada responde. Então, Pilatos esperava uma defesa para poder concluir o caso. E diante da experiência de Pilatos, nunca esteve diante de alguém que não ligasse, né, não tivesse nenhuma atitude ali para se defender das acusações, né? Jesus fez isso porque desejava e estava disposto a ser crucificado por nós. Então vamos entender que tudo tem um propósito de Deus. Então você que está passando por luta, por dificuldade, Deus tem um propósito para isso. Você que está feliz, que está alegre, Deus tem um propósito para isso. Você que foi curado de uma enfermidade, liberto de um vício, Deus tem um propósito para isso. Teus acusadores, injustiças que estão fazendo contra você, Deus tem um propósito para isso. Então entenda que Jesus precisava ser crucificado para que o propósito de Deus para a humanidade fosse realizado, né? Para que nós pudéssemos aí ter a nossa vida diante de Deus diretamente, né? Então, ao morrer na cruz e receber os nossos pecados, é que Jesus estava disposto a morrer na cruz. Então, ele cumpre a profecia. No versículo 15 e 16 diz, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Então estavam ali Jesus e Barrabás para ser julgado. Pilatos busca uma saída para tentar aí soltar Jesus. Pilatos conhecia Jesus, né? Sabia dos seus feitos, de quanta coisa ele havia feito ali. Então Pilatos, no pensar, né, de que a atitude de todos seria solte Jesus, porque Barrabás era um criminoso e Jesus não, né? Então ele usa de uma tradição que existia para usar de bondade para os criminosos, né? Ali os governadores poderiam fazer isso. Barrabás era um revolucionário, ele odiava Roma, ele era um assassino, buscava a todo custo libertar os judeus. Era o Messias que os judeus queriam, né?
Então, na cabeça de Pilatos, quando comparar Barrabás e Jesus, achou que o povo escolheria Jesus. Mesmo Barrabás sendo um criminoso, existe um estudo sobre ele que ele odiava os romanos. Então ele matava os romanos, né? Tudo em favor dos judeus, para que os judeus fossem preservados, né? Mas ele era um assassino usando de uma maneira errada, né? E ali ele achou que o povo, na verdade, escolheria Barrabás para ser morto e Jesus a ser solto. No verso 17 e 18, diz: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregue. Então, nós vemos aqui a inveja daquelas autoridades que eram religiosos. Eles conheciam, né, toda a história, sabiam das profecias, mas eles queriam um rei, um Messias que fosse um guerreiro. Então, na visão deles, Barrabás seria o escolhido e não Jesus. Jesus era pacífico. Jesus ali não matava ninguém, não tirava uma espada para matar alguém. Então, eles queriam um político para tirá-los da mão do Império Romano. Então, essa era a cabeça deles, né? Então, nós vemos aqui que Pilatos, com boa vontade, para livrar Jesus, mas não queria se comprometer, né, com a inocência dele. Ele era político e queria, na verdade, agradar a todos. No verso 19 e 20, diz que, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Então, os sacerdotes colocam pessoas no meio do povo e para sobressair a voz, né, dos que queriam soltar a Jesus. Então, ali a maioria acabou vencendo. No verso 21, 22, então, nós percebemos aqui que a mulher de Pilatos, ela interfere. Ela era uma cristã, ela conhecia Jesus e fala para Barrabás: não põe a mão, não dê sua opinião a respeito desse justo, porque na verdade Pilatos tinha que cumprir a sua obrigação. Ele era um governador, tinha que governar cumprindo as leis de Roma, né? Então ele não podia fugir disso. Então, agora, no verso 21 e 22, diz que de modo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam: Barrabás. E replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Pilatos quer soltar Jesus. Ele é culpado porque não usava sua autoridade para o bem, mas para agradar a todos. Crucificação era a morte mais cruel. Além da tortura, deixava a pessoa exposta como uma espécie de recado para as pessoas não cometerem os mesmos erros. Era o propósito de Deus, a morte de Jesus. Mas é muito triste, né? Quando nós ouvimos um justo, uma pessoa que não cometeu pecado algum, estar ali sendo crucificada, sendo que naquela época a morte de cruz era uma morte amaldiçoada, né? Era ali para criminosos bem perigosos. No verso 23 e 24, diz assim: que mal fez este? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava ainda mais o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo.
fique o caso convosco. Então Pilatos tenta inocentar Jesus de todas as maneiras. O lavar a mão, ele tinha a função de exercer a justiça, mas como o povo fez a sua escolha, ele diz, então, estou inocente neste caso. Então ele considera Jesus inocente, porque ele diz o sangue deste justo. Verso 25 e 26, diz, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Indiretamente, o povo traz contra si a condenação, né? E cumpre o desejo de Deus, Jesus morto pelo seu próprio povo. Pilatos é convencido pelo povo, provoca mais sofrimento a Jesus, açoitando-o e cumprindo a profecia. Então agora Jesus vai ser entregue aos soldados, né? Agora começa o processo da crucificação de Jesus. Verso 27 e 28, diz, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Pretório era o palácio de Herodes. Coorte equivale a 600 soldados para cumprir a ordem e cumprir a crucificação, divididos em 6 centúrias, que são 6 grupos de 100, comandado por um centurião. Então, todos designados para tomar conta dessa situação. Nós estamos aqui na pré-crucificação de Jesus. Verso 29 e 30. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, Rei dos Reis. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Para zombar de Jesus, né, o caniço simula um cetro, né, cetro de rei. Bateram nele e começa então a sangrar, começa a tortura, debilitando muito Jesus, bem castigado, né? Verso 31 diz, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Agora faça a caminhada até o local da crucificação na vista de todas as pessoas. Então agora nós vamos falar a crucificação e a morte de Jesus. Verso 32 e 33, ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Esse homem sirineu, Simão, vem de uma região próxima e está ali em Jerusalém, por conta da festa da Páscoa que está acontecendo. E os soldados o obrigam a carregar a cruz. Então é provável que Jesus, por causa dos ferimentos, ele estava muito enfraquecido, sem condições de levar a cruz. Então eles vão do pretório ao Monte Caveira, ao Calvário. Então é uma caminhada grande, é mais ou menos 1 quilômetro e pouco, é fora da cidade. Verso 34 e 35, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Fel é uma erva amarga, usada como espécie de narcótico, de anestésico, para que ele conseguisse chegar até lá. Então eles queriam drogar Jesus. Ele não quis beber, queria estar consciente. Ou então era uma bebida que não matava a sede, torturando ainda mais. E ele então
de qualquer forma, não quis beber. Aqui já temos Jesus pregado na cruz. Uma pessoa pregada na cruz pode demorar 3 dias para morrer. Morte lenta. No Salmo 22, 18, nós temos a narrativa de Mateus, que cumpre este salmo profético. No verso 36 e 37, diz assim: e assentado ali, o guardavam, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Era a acusação, ele morre por ele se aclamar rei, né? Então, rei ali, só o rei de Roma. Então, o resto não podia ser rei, né? Então, insinuava que queria depor, né, o rei que era constituído pelos romanos. Então, os soldados evitam tumultos e a escrita era comum para as pessoas saberem quem era. Então, eles colocavam ali uma plaquinha para identificar as pessoas que estavam morrendo na cruz. Então, uma acusação absurda que era para zombar de Jesus. Foi escrito em 3 idiomas para que todos os que estavam ali entendessem na sua língua. Olha que absurdo, né? A gente sabe que é propósito de Deus, mas na verdade dói bastante, né? Verso 38 a 40, e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. As pessoas passavam e iam ali escarnecendo de Jesus, né? Iam zombando dele. Mateus faz a citação dos ladrões, mas não cita o diálogo de Jesus com os ladrões. Então, ele vai ser, esse diálogo de Jesus com os 2 ladrões, ele vai ser citado nos outros evangelhos. Nós temos 3 momentos que Jesus é desafiado pelas pessoas, pelos religiosos e pelas pessoas que não conheciam bem Jesus, né? Então, muita provocação. Jesus suportou ultraje e humilhação pelos pecadores, mas usam o mesmo argumento do diabo. Se Jesus descesse da cruz, toda obra de Deus estaria perdida, né? E no mundo nós vamos encontrar pessoas, e no próprio mundo mesmo, provocando os servos de Deus para que desçamos da cruz, saiamos do caminho do Senhor. Então preste atenção no que as pessoas falam. Nós temos a Bíblia Sagrada, tudo que nós estamos falando é o que nós vamos passar. Em tempo diferente, em ocasiões diferentes, mas a situação é a mesma, né? Vão escarnecer de nós, vão zombar de nós, não seremos pessoas bem-vindas muitas vezes aos lugares, até mesmo dentro da nossa família. Então preste atenção para você não abandonar os caminhos do Senhor, porque vale a pena chegarmos até o final. Verso 41, 42, a palavra de Deus diz: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Quer dizer, não tem cabimento, né? Eles não entendiam o propósito de Deus. Agora os principais, né, vão provocar Jesus zombando e comentam ali provocando. Então no texto fala sobre o Messias e ele intercede pelos que os provocam. Está lá como profecia, Isaías 53, versículo 12. Mateus 27, versículo 43, 44, diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato ele quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então a terceira provocação coloca o amor de Deus por Jesus.
Então eles provocam Jesus com isso. Jesus estava cercado de acusadores, moído e desamparado por todos, né? Então tem um tempo que todos o abandonam. No verso 43, 44, diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Então escureceu o dia de uma maneira sobrenatural por 3 horas. Agora é o momento alto da crucificação, onde Jesus é desamparado pelo próprio Deus. É o momento onde Deus se afasta e Jesus recebe sobre ele todo o peso do pecado, que ele já vinha recebendo, né, esse peso. Agora experimenta a distância de Deus, deixando-o que ele recebesse todo o peso. O cordeiro sacrificado, e tal modo é tão terrível que ele clama ao Pai: por que me desamparaste? Em desespero, pela dor do pecado, né? Não é que ele queria que terminasse tudo, é pela dor que ele estava sentindo. A hora sexta é o meio-dia, a hora nona, 3 da tarde, e a crucificação teve início na 3ª hora, 9 horas da manhã. Então nós vamos parar por aqui, vamos falar na próxima aula que finalmente morre Jesus. Amém? Que você tenha um excelente domingo junto com a sua família, na presença do Senhor Jesus, que você continue aí guardadinho até segunda ordem, né? E um beijo grande no seu coração.